Olá, como vai você? No vídeo de hoje, uma sustentação oral produzida na segunda Câmara Criminal do nosso Tribunal de Justiça, um habeas corpus interessante, porque nós impetramos um habeas corpus contra uma decisão de pronúncia. Isso mesmo, a pronúncia já transitou em julgado, nós impetramos o habeas corpus quando assumimos a defesa. Assista a defesa oral, entenda o conteúdo dela, qualquer dúvida, deixe um comentário, faça uma pergunta, nós queremos interagir com você. Um grande abraço, até mais. Bom, voltamos então, temos aqui um habeas corpus impetrado contra o ato coator do magistrado da cidade de Fundão, da comarca de Fundão. O paciente é o senhor Reginaldo. Ele foi preso no dia 30 de maio de 2024, quando ele se envolveu em um grave problema com a justiça. Ele, por volta de 1h30 da tarde, ele dormiu no volante, pilotando enquanto voltava da sua residência, da sua família, e ia para o seu local de trabalho. Só que nesse momento ele atropelou duas pessoas, duas senhoras que caminhavam no cantinho da faixa contrária ali. Uma dessas senhoras faleceu no local do acidente, a outra, por causa da graça de Deus, sobreviveu com ferimentos não graves, ferimentos também não leves, mas ela está bem. Inclusive, segunda-feira ela foi ouvida como vítima na audiência de instrução e julgamento na cidade de Fundão. É importante, excelência, nós encerramos a instrução, todas as testemunhas foram ouvidas, o interrogatório do réu foi colhido, agora o magistrado vai decidir sobre o pedido de duas perícias que fizemos. E nós fizemos o pedido de concessão da liberdade para ele, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão preventiva. Lá atrás, a prisão preventiva, no dia 31 de maio, na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito. Na gravidade concreta do delito. Foi alegado que ele estava embriagado, porque no momento da prisão, por volta das 4h30 da tarde, o fato aconteceu por volta de 1h30. Ele foi preso às 4h30 da tarde. Ele se apresentou voluntariamente, tá? Foi feito um exame de bafômetro e esse exame apontou que ele ainda estava embriagado. Na ação penal, nós questionamos a validade desse exame, apontamos irregularidades. Inclusive, o réu, aqui paciente, ele diz que a assinatura colocada no documento extraído do bafômetro não é a assinatura dele. Mas, enfim, a gravidade concreta do delito é um fundamento válido. É um fundamento que nós reputamos como válido para decretar a prisão preventiva. Só que ele tem uma característica que se exige que não está presente nos autos, desembargador Elimar. E qual é? É que o ato, a ação do réu, seja uma ação praticada por meio de violência proposital. Para se caracterizar a gravidade do delito, a gravidade concreta, é necessário que esteja presente uma violência intencional. E nós não temos aqui, no caso, essa violência intencional. Tanto que a acusação ela se baseia no dolo eventual. Significa o quê? Que ele assumiu a possibilidade de dirigir naquela situação que eles defendem que estão, e nós questionamos a não veracidade dela. Ele assume a responsabilidade e acaba cometendo um crime. Então, violência intencional não fica configurada aqui. Dessa forma, a gravidade concreta do delito não se torna um fundamento idôneo para embasar a prisão preventiva. O réu, em nenhum momento, ele revelou uma periculosidade acentuada. É um fato isolado na vida dele. Ele tem 5 anos de carteira de motorista, é um homem jovem, tem 22 anos de idade e ele nunca recebeu uma multa. Nunca teve uma multa ali. Então, dentro do trânsito, ele é acusado, claro, além dos crimes de trânsito, do crime do artigo 121,
parágrafo 2º com o inciso 3º e inciso 4 ali, mas ele não tem periculosidade. E ele não representa nenhum tipo de problema para o processo, nem para a cidade de Fundão. Então, a gente tem que parar para analisar. Porque da forma como a prisão preventiva foi aplicada, foi articulada, eminente relator, o que acontece? Ela se torna uma antecipação de pena. Ela é um pré-julgamento. Ah, é uma cidade pequenininha? Realmente é, uma cidade pequena. Teve um clamor público, As pessoas, inclusive, quiseram lixá-lo lá na hora. Quando ele saiu do local do acidente, ele praticou o acidente, ele não tinha consciência do que ele tinha feito, porque ele tinha dormido. Ele acordou com o solavanco do carro. Ele vai para a loja que ele trabalhava, ele chega lá, ele vê o carro danificado e fica apavorado. Aí ele sai para entender o que ele fez. E ele liga para a mãe dele e pede ajuda. A mãe fala: para que eu estou indo te encontrar. Só que a mãe, no meio do caminho, vai buscando um advogado criminalista para poder atendê-lo, acompanhá-lo na apresentação. Ele fica parado, ele para o carro no local, sai caminhando em direção para casa até a mãe chegar até ele. E nesse intervalo de tempo, passam o intervalo de 3 horas. Mas é ele que se apresenta à polícia. E na hora da apresentação, a população quis linchá-lo, chegou no DPJ, a confusão toda. Agora, não é porque ele é um homem violento. O modus operandi do fato criminoso não teve violência intencional. E se não tem a violência intencional, não se justifica a gravidade concreta do delito. E aí o que nós pedimos aqui, desembargador Wallace, é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão preventiva, para que ele possa continuar respondendo o processo, ainda com as medidas cautelares. Vai ter restrição, pode ter recolhimento noturno, recolhimento aos finais de semana, pode ter tornozeleira eletrônica, não? Mas que ele possa, pelo menos, preparar a vida dele própria para enfrentar um futuro julgamento pelo tribunal do júri. E nós sabemos que os processos não é devido a uma falha da justiça, é devido à sobrecarga de trabalho. Mas um processo desse pode ser lento. Até chegar a uma decisão final, pode demorar mais 2 anos de instrução. E aí nós temos ele preso, totalmente encarcerado, cautelarmente. Uma medida que hoje não se tem a demonstração da necessidade. Essa é a razão, esses são os fundamentos para que possamos sustentar o nosso pedido aqui de concessão da ordem mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. E, desembargador Wallace, para me despedir, eu quero aderir os votos de Vossas Excelências com desejo de Feliz Natal para todos os senhores, para todos os servidores, para todos os meus colegas advogados também. E quero profetizar na vida de vocês que o ano de 2025 seja o melhor ano de toda a nossa vida até o dia de hoje. Que possamos ter paz, saúde e sucesso no nosso trabalho.